galerinha do quarto ano. Hoje, em nosso componente curricular de História, nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos. Nós iniciamos falando sobre fósseis. Então, os fósseis, eles são restos de seres vivos ou da sua atividade que ficam preservados nas rochas num passado geológico. Ou seja, são através desses fósseis que os arqueólogos e historiadores conseguem identificar como era a vida do planeta antigamente. Nós vimos também que na África foi descoberto um fóssil antigo, que era o fóssil de uma mulher que foi batizada por Lucy. Foi possível observar que se tratava de um ser de um pouco mais de 1 metro de altura e que partilhava algumas das características dos macacos. Vimos também sobre as duas possibilidades para explicar o caminho percorrido pelos povoadores da América, onde a possibilidade 1 é que eles tivessem chegado à América por terra, depois de atravessar o Estreito de Bering. Essa travessia teria ocorrido porque o nível do mar teria baixado muito e levou à formação de um caminho por terra e gelo que ligava a Ásia e a América pelo norte. E a possibilidade 2 é que eles chegaram à América por mar, vindos da Oceania. E depois de atravessar o Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha, pequenas embarcações desembarcaram nas costas do continente americano. Nós estudamos também acerca da descoberta sobre a presença humana na América, que em 1999, o arqueólogo brasileiro Walter Neves, ele revelou ao mundo o fóssil humano mais antigo encontrado na América, que se tratava de um crânio de uma mulher, que viveu há cerca de 11.500 anos. Esse cientista brasileiro batizou esse crânio de Luzia, em homenagem a Lucy. Bem, pessoal, percorremos também pelos estudos da Nied Guidon, onde essa arqueólogo aponta que as provas de que a presença humana em São Raimundo Nonato, no Piauí, é muito mais antiga. Ela e sua equipe descobriram no sítio arqueólogo da Pedra Furada pedaços de carvão e de pedra lascada, que teriam sido deixados por pessoas que ali viveram antigamente. A luta e determinação de Nied Guidon levou à criação do Parque Nacional Serra da Capivara, em 1979. E anos depois, a fundação do Museu do Homem Americano, onde se encontram milhares de pinturas rupestres e também ossadas de animais antigos. Bem, nós vimos também acerca dos caçadores e coletores, que, como sabemos, os primeiros humanos eles viviam da caça e da pesca. E entre esses povos estavam os povos de Lagoa Santa e de Sambaqui. Os povos de Lagoa Santa, eles eram caçadores e coletores, e em 1843, nessa região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, o cientista Peter Ludwig, ele encontrou um crânio que foi batizado do Homem de Lagoa Santa. Mais de 100 anos depois, nessa mesma região, outros cientistas descobriram muitos esqueletos dos primeiros habitantes da América, incluindo o da Luzia, que falamos já anteriormente. Os povos dos sambaquis, eles habitavam no litoral brasileiro, do Rio Grande do Sul até a Bahia e do Maranhão até o Pará. E eles viviam de recursos que o mar oferecia. Eles se alimentavam de frutos do mar e também de conchas, que eles recolhiam essas conchas na beira do mar. Eles comiam os moluscos dentro dessas conchas e as conchas vazias eram deixadas no chão, e assim acumulando, e com o passar dos anos formavam verdadeiras montanhas de conchas, sobre as quais aquelas pessoas construíam suas cabanas e dentro das quais elas enterravam seus mortos também, e assim chamavam essas montanhas de sambaquis. Os marajoaras, eles viviam ali naquela região norte, naquela região do Amazonas. E foram localizadas na ilha de Marajó, na foz do rio Amazonas, que se desenvolveu a mais notável cultura amazônica, que foi essa cultura marajoara, que eles faziam cerâmica com desenhos sugestivos e coloridos, desenhos belíssimos, nas mais variadas cores.
Bem, nós estudamos sobre as cidades do passado, onde as cidades da Mesopotâmia estão entre as mais antigas do mundo. E elas eram separadas por dois grandes rios, o rio Tigre e o Eufrates, que dá água no Golfo Pérsico. Os habitantes da Mesopotâmia, eles praticavam a agricultura e o pastoreio e também o artesanato. E os camponeses, eles transformavam as terras que eram pantanosas ou desérticas em campos, que assim eles cultivavam pastagens e também pomares. Eles cultivavam vários tipos de cereais, como cevada, trigo, centeio, e eles plantavam também o linho e algodão, que eles usavam na confecção de tecidos. Eles criavam ovelhas, porcos, bois e jumentos para ajudar no transporte da carne. Já os artesãos da Mesopotâmia, tecelãos, carpinteiros, ferreiros, joalheiros, entre outros, faziam com mãos obras extraordinárias. Então, esses povos antigos, eles passaram a fazer trocas entre si, e assim surgiu o comércio, onde os pastores trocavam seus produtos com os agricultores e ambos realizavam trocas com os habitantes da cidade. As trocas entre a área rural e urbana dá-se o nome de comércio interno. E o comércio com outros povos e outras cidades dá-se o nome de comércio externo. E com o passar do tempo, os povos passaram a comercializar com outras cidades e regiões. Os mesopotâmios, eles percorriam grandes distâncias por terras para levar para outras cidades e outras regiões cereais, lã e tecidos, e na volta eles traziam para a Mesopotâmia produtos da Ásia Menor, como a madeira, cedro e o cipreste, do Egito, os metais, o ouro e a prata, e da Índia, artigos de luxo, marfim e pérolas. Já os antigos egípcios, eles usavam o rio Nilo para transportar as mercadorias. Eles levavam pedras para construções, alimentos, tecidos, joias e artesanato em madeira. Levavam também marfim, couro e metal, que eram comercializados em vilas antigas e cidades também no Antigo Egito. Já os fenícios, eles comercializavam tanto aquilo que produziam, como azeite, cereais, cedro e também joias, como eles comercializavam também produtos de outros povos, como papiro, que eles compravam do egípcio e vendiam para os gregos. Os fenícios, eles chegaram a controlar boa parte do comércio pelo mar Mediterrâneo. Bem, vamos falar agora acerca dos meios de comunicação, do passado e do presente, que foi outro assunto que a gente estudou, onde ao longo do tempo os grupos humanos eles usavam os mais diferentes meios para se comunicar. Os antigos chineses, por exemplo, eles usavam o fogo das tochas, o colorido das bandeiras e os sinais de fumaça para avisar que o inimigo estava se aproximando da imensa muralha da China. A gente viu que com a evolução do tempo surgiu a imprensa, onde o alemão Gutenberg descobriu um modo de produzir letras de chumbo, que eram os chamados tipos móveis de imprensa. Com isso, tornou-se possível imprimir muitos livros de uma só vez. E assim, essa imprensa, ela contribuiu para um acesso maior ao saber acumulado, que durante vários séculos, esse saber esteve restrito aos religiosos que podiam circular pelas bibliotecas, dos mostreiros. Mas com o aperfeiçoamento da imprensa por Gutenberg, foi possível utilizar a mesma matriz para imprimir vários exemplares. E em consequência disso, o livro baixou e o número de leitores aumentou consideravelmente ao longo dos anos seguintes. Outra grande descoberta foi o rádio, onde essa invenção do rádio resultou no trabalho de diferentes cientistas. Um dos que mais contribuíram com essa invenção foi o italiano Guglielmo Marconi, que ele patenteou essa descoberta em 1897. No Brasil, a primeira emissora de rádio foi a Rádio Sociedade, fundada em 1923, na cidade do Rio de Janeiro. Ela foi criada pelo Roquete Pinto, o pioneiro da rádio no Brasil. E teve a época de ouro da rádio, né? Onde nos anos de 1940 a 1950 ficou conhecido como a época de ouro do rádio brasileiro.
A líder de audiência naquela época era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Após o rádio, surgiu um outro grande invento, que foi a televisão, onde a primeira emissora de televisão brasileira foi a TV Tupi de São Paulo. 22 anos depois, foi a vez da TV em cores estrear, onde a primeira transmissão em cores foi essa festa da uva, ocorrida na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Mas tivemos também outro grande invento, que foi a internet, que de alguns anos para cá, nós estamos vivenciando a era da informação, onde houve uma revolução dos meios de comunicar. Informações transmitidas em tempo real, passaram a ligar pessoas e empresas de várias partes do mundo. Não existe mais fronteiras para que as pessoas se comuniquem, para que as pessoas se comercializem entre si. E por meio dessa internet, é possível ler jornais e revistas e livros, é possível visitar bibliotecas e museus em diferentes países, fazer pesquisas sobre diversos assuntos, bater papos pelas redes sociais, baixar jogos, enviar currículo para as empresas e o que estamos vivenciando agora, que são as aulas virtuais. É possível que daí do conforto da tua casa você assista às aulas remotas. O celular também foi um fenômeno importantíssimo para a transmissão da informação, onde o primeiro celular, ele é de 1973 e ele era bem maior que os atuais. O primeiro celular, ele pesava 1 quilo e sua bateria durava 20 minutos. Muito rápido, né? Hoje em dia, uma bateria de um celular demora 1 dia ou 2 para descarregar. Mas, enfim, esse daí foi o primeiro celular. Tivemos vários avanços tecnológicos daí para cá. No Brasil, o primeiro celular foi lançado em 1990 no Rio de Janeiro. De seu lançamento até os dias atuais, os celulares foram sendo aperfeiçoados, ganhando novas funções. E assim, teve uma evolução nesse meio de comunicação tão importante que é o celular. Como vocês podem observar aí, do modelo mais antigo até o modelo mais atual, pela imagem. Hoje em dia, os celulares têm diversas funcionalidades, como tirar foto, gravar vídeo, conectar à internet, fazer pesquisa, jogar, conversar com outras pessoas, enfim, uma infinidade. Não tem como a gente imaginar hoje em dia sem esse meio de comunicação tão importante. Bom, galerinha, essa foi a nossa revisão de hoje. Estude conforme as orientações do seu professor, realize as atividades propostas por ele. Estude muito para que você consiga tirar uma nota super alta, para que você tire uma nota máxima. Você consegue, é só estudar. Deixo aqui o meu abraço virtual. Fiquem com Deus, boa sorte e até o nosso próximo encontro.